Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerhall. Na aula anterior nós falamos sobre a montagem das estruturas de distribuição de dutos na laje, nas paredes, falamos tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre fios rígidos, cabos flexíveis, seção mínima de condutores exigidos pela NBR 5410, cabos desbitolados, o famoso cabo pirata, e saber também como identificar esse cabo. Também vou passar algumas dicas que muitos profissionais não sabem identificar no dia a dia dos serviços e instalações elétricas. Vem comigo para o quadro que eu vou te explicar tudo isso passo a passo. E aí, o que a gente tem para falar agora? Condutores elétricos. O que são os condutores? São os que têm capacidade de conduzir, são os que têm capacidade de transportar a corrente elétrica. E no nosso caso, serão os cabos de energia. Mas vamos correr para as definições aqui para a gente entender um pouquinho o que são esses cabos e quais são as diferenças entre eles. Acompanhem comigo aqui, ó, vem rapidinho. Condutores de energia. Qual que é a primeira ideia? O que é a definição de condutor? Conduzir eletricidade possibilitando o deslocamento das cargas elétricas de forma livre, ou seja, sem impedimentos. Então, a partir do momento que eu conduzo energia de forma livre, sem nada estar me impedindo, eu tenho um condutor. E esses são os cabos, tá? O que fala pra gente aqui? O que são os condutores? Como eles são divididos? Olha, os condutores de energia, eles são divididos em sólidos, líquidos e gasosos. Só que, por hora, iremos falar apenas dos sólidos, que são os nossos cabos de energia. Voltado para a eletricidade predial, é só os cabos. A gente não tem condutor líquido e nem gasoso. Então vamos riscar eles lá, que a gente vai falar só dos sólidos, tá? O que tem a ver os sólidos pra gente? Olha, os cabos sólidos, eles são divididos em 3 etapas. São divididos através dos fios, dos cabos e dos cabos flexíveis. Tudo bem? Fios, cabos e cabos flexíveis. Agora, qual que é o material que é utilizado nisso aí? A gente, para condutor de energia, os materiais são cobre, alumínio, ouro e prata. Só que, mais uma vez, vamos cortar algumas coisas aqui, ó. Ouro e prata são metais mais o quê? Caros. Então, fica inviável você estar utilizando para eletricidade predial, residencial, os cabos que são feitos de ouro e de prata, tá bom? Então vamos cortar aqui, ó. Ouro e prata não está na nossa realidade por enquanto. Mas depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre condutores que tem ouro e tem prata aí. Quer uma curiosidade rapidinha? Dentro do seu celular, por exemplo, os circuitos são feitos de ouro. Porque a condução, ela tem que ser muito rápida, né? Tem que ter uma resposta muito rápida para conduzir alguns dados e a parte elétrica mesmo do celular, a parte eletrônica. Então você tem alguns circuitos feitos a fio de ouro, tá bom? Mas nem por isso você vai abrir seu celular e quebrar ele todo não, porque é muito pouquinho ouro que tem lá. Tá bom? Brincadeira à parte, vamos voltar aqui, ó. Então, como eu já tinha falado, os cabos são divididos de fios, cabos e cabos flexíveis, os condutores, perdão, tá? Os condutores são fios, cabos e cabos flexíveis. Qual que é a definição dos fios? Primeiro, coloca aqui pra mim aqui aqui embaixo, ó. Coloca aqui pra mim aqui, Chuck, a imagem de um fio. Coloca aqui um fio. Isso, esse aqui é o fio, ó. Fio. Ele é formado por um material maciço, formado por um condutor. Ou seja, ele tem só um condutor, né, de cobre e a isolação. Então esse é o fio, é aquele duro, ó. Ele é limitado até 10 milímetros. Esses fios, eles são rígidos, tá? Ele é aquele sólido mesmo, ele é duro, que ele é antigo. Lembra da aula de emenda que a gente teve? Não tinha lá fazendo a emenda em condutores rígidos, em condutores sólidos? Pois é, esse cabo é o fio sólido. O material dele é maciço, formado por um condutor só, ele é um condutor maciço e ele é limitado até 10 milímetros. Por que ele é limitado até 10 milímetros? Ele só tem ele de meio, 0,5, 0,75, 1 milímetro, 1,5, 2,5, 4, 6 e até 10, porque ele é muito duro, ele não é maleável. Então, acima de 10 milímetros, ele não tem como você torcer esse cabo, não tem como dobrar ele para fazer alguma curva. Então, ele só é fabricado até 10 milímetros. Observação, ele ainda é fabricado, tá? Não tem nada que proíbe a utilização desses cabos, não. Em alguns casos, você tem que utilizar o fio rígido, mas ele não pode ser dobrado. Isso é uma limitação dele também. É um cabo que não pode ser dobrado, tá bom? E os cabos? Quais são os cabos? Então, ó, coloca aqui para mim uma imagem de um cabo.
Isso, olha, esse aqui, ó, é o cabo. O cabo, ele pode ser chamado um cabo semi-flexível ou semi-rígido, tá? Ele é um intermediário. Ele é formado por vários fios maciços rígidos. Um cabo, ele é formado por vários fios macios rígidos, tá? Ele aceita dobras, diferente do fio totalmente sólido, porque ele é um condutor só e esse aqui são vários. Então são vários bem mais fininhos. Então ele aceita algumas dobras, ele aceita dobrar, ele é maleável, tá? E ele é mais flexível que o sólido. Então, o fio, ele não é flexível, ele não movimenta, ele não é maleável. Já o cabo, ele é mais flexível que o sólido, tá bom? Agora tem uma curiosidade. Olha aqui, os cabos até 35 milímetros, eles são formados por 7 fios dentro dele, tá bom? De 50 milímetros a 95 milímetros, são formados por 19 fios. De 120 milímetros a 185 milímetros, são 37 fios. E de 240 milímetros, ele é com 61 fios. Então, quanto mais grosso o cabo, mais fios ele precisa de ter dentro dele, para ele ficar maleável. Porque já pensou? Um 240, ele tem 7 fios só, os fios vão ser muito grossos. Então, num 240, se eu tiver 7 fios aqui, ó, eu vou ter quase um cabo rígido de 20 milímetros. Isso não existe. Então, o 240, ele tem 61 fios, tá bom? Para dar 240 milímetros, que nem eu mostrei para vocês aqui, tá bom? E o nosso último cabo aqui, ou seja, o último modelo que a gente tem de cabo, são os cabos flexíveis, que é o mais comum que a gente tem aí. A gente tem ele até 500 milímetros, tá? Só que tem um detalhe, ó, vários fios flexíveis muito finos. Esse aqui também é formado por vários fios maciços, então ele é um pouco mais duro, por isso que ele é um semi-rígido, tá? E esse aqui são vários fios flexíveis muito finos, então ele se torna totalmente maleável, e isso facilita a passagem dentro de conduíte, dentro de eletroduto, isso facilita ele estar embutido debaixo da terra. Então os cabos flexíveis, que vai, né, de 0,5, né, vamos falar um pouco mais voltado para a área predial, de 1,5 mm até 500 milímetros, a gente tem os cabos flexíveis, eles são os mais empregados, tá? E muita gente fala, né, eletricistas antigos, isso eu falo com os eletricistas mais antigos, que pegaram a transição do fio para o cabo flexível, eles falam, eu não gosto do cabo flexível, porque na hora que a gente decapa ele, a gente acaba ferindo a parte condutora dele, acaba decapando e cortando a parte condutora, e quando a gente tira a capa dele, né, a gente corta a isolação, saem os pedacinhos, né, dos fios muito finos, acaba quebrando os pedacinhos. Isso faz com que desbitola o cabo. Desbitola o quê? Isso perde a seção nominal do cabo. Olha, se você está fazendo uma decapagem, você está decapando o cabo com um alicate decapador, ou tomando cuidado, né, mesmo que seja com canivete, para você não pegar a parte de condutora dele, a parte de cobre, você acaba que não tem nada disso. Outra coisa que eles falaram, que eu já ouvi falar, né, falaram comigo, é o seguinte, né, que ambos os fios flexíveis, ou seja, em relação, comparando os cabos flexíveis com os cabos rígidos, né, vamos pegar os dois aqui, eles conduzem menos energia. E isso é falso, tá? Essa afirmação não é verdadeira, ó. Todos os tipos de condutores de uma mesma seção possuem a mesma capacidade de transmissão. Isso tá na tabelinha, nas tabelas encontradas até na NBR 5410, que é aquela norma que eu já falei para vocês, que é a de baixa tensão. Então isso aí é mito. Não adianta falar, eu vou usar cabo rígido porque ele conduz melhor energia, o flexível perde. Não, isso é mito, tá bom? Um cabo flexível de 2,5 tem a mesma condução de um rígido, tá bom? O que essa norma traz pra gente? Olha, uma tabelinha bem simples dos cabos de cobre com funcionamento até 70 graus centígrados, tá? Porque existem algumas variações aí no cobre, né? No cobre de 70 e tal, porque o pessoal fala, olha, a temperatura, ela influencia. A norma diz isso, não é o pessoal, é a norma. Vamos corrigir isso aqui. Na norma existem as classes, né? Existem que o cobre, ele pode ser instalado a 70, ele pode estar exposto a 90 graus. Então, a temperatura também, ela varia na corrente que o cabo suporta. Mas essa é uma tabela genérica, tá? Que
vou falar que é genérica por quê? Você tem que aprofundar um pouquinho mais nisso. Você tem que pegar a NBR 5410 e ler lá qual que é o método de instalação. Se é na parede, se é exposto, se é no chão, tá? Se é A1, B1, se é o formato E, F, essas coisas você tem que ir lá na NBR 5410, que nem tá na nossa apostila aí para você, tá? Mas olha aqui, ó, a seção, né, de um cabo que está exposto até 70 graus centígrados de cobre, um cabo de 1,5, ele suporta 15,5 amperes. Um cabo de 2,5 milímetros de cobre, ele suporta 21 amperes. Um de 4 milímetros, 28 amperes. Um de 6 milímetros, 36 amperes, um de 10, 50 amperes. Lembrando, gente, que essa corrente ela pode subir, quanto também pode abaixar, dependendo do local onde está sendo aplicado, dependendo do método de instalação, tá bom? Isso aí eu peço vocês para consultarem lá na tabelinha da NBR 5410. Ótimo, então. Outro assunto polêmico aí, cobre versus alumínio. Existe uma grande diferença entre esses materiais, tá? O cobre ele é melhor condutor que o alumínio. Agora me pergunta por quê? Por que o cobre ele é melhor condutor que o alumínio? Olha, a resistividade elétrica ela tem a ver com o tipo de metal que está conduzindo. Se você está usando um cabo de cobre de uma seção 4 milímetros, por exemplo, isso é bem genérico, isso é bem básico, hein? Um que vai conduzir o mesmo tanto de corrente no alumínio tem que ser uma seção a mais. Então, se aqui eu estou usando 4, aqui teria que ser 6 milímetros. Mas, ó, não vamos fazer cálculo por enquanto com isso não, apenas estamos estudando conceitos, tá? Senão a gente vai aprofundar muito. Então, cobre versus alumínio. Lembre-se sempre, tá? Outra observação, alumínio não pode ser embutido. Cabo de alumínio não pode passar dentro de eletroduto, tá? Nem debaixo do chão, nem na parede. O cabo de alumínio, mesmo isolado, ele é feito para ficar em ambientes externos, tá? Por isso que a concessionária de energia, quando ela tem que fazer uma ligação de um padrão aéreo, do poste até no padrão utiliza alumínio. E no padrão ele pede para fazer uma conexão, né, com o cabo de cobre que vai descer embutido dentro do padrão, tá? Então isso aí, ó, é uma curiosidade para vocês estarem ligados aí. E pra gente encerrar aqui nosso assunto, olha aqui, ó, iluminação e tomadas. Isso aqui está na tabela 47 da NBR 5410. Depois vocês podem olhar sobre dimensionamento. O que essa tabela fala pra gente? Circuitos de iluminação devem ser abastecidos por, no mínimo, condutores de 1,5 milímetros, ou seja, 1,5 milímetro de cobre. E circuitos de tomadas de uso geral, não é tomada específica, devem ser abastecidos por, no mínimo, cabos de 2,5 milímetros. Então, circuito de carga 2,5, circuito de iluminação 1,5 milímetro. Não pode colocar cabo mais fino que isso aqui. Não adianta querer colocar um cabo de 1,5 para uma tomada lá não, tá bom? Então, esses aqui são dois conceitos principais da tabela 47. Além disso, nessa tabela lá da NBR 5410, você também tem como ver circuito específico, uma torneira elétrica, um chuveiro, você aprende a dimensionar isso também. Nas próximas aulas, a gente vai aprender isso, tá bom? Uma coisa, gente, que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Vocês, como eletricistas, têm uma obrigação. Quando vocês forem comprar um condutor de energia, quando vocês forem comprar um cabo, procurem sempre certificar da marca que vocês estão comprando esse cabo. Eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, tá? Mas em cada região existem muitas empresas que comercializam cabos que são desbitolados, ou seja, não possuem a seção que eles falam. Ó, uma maldade, uma malícia que eu tenho para passar para vocês. Quando você vai pegar um condutor de energia que você não conhece a marca dele, você não ouviu falar bem da marca, você pega ele e olha a seção nominal interna dele. A seção nominal ela é da parte condutora de um cabo. Ela não é a parte de isolação, não. Muitos cabos, eles vêm com 1,5 milímetro dentro da parte de condutora e uma isolação grossa e ele parece 2,5 por fora, mas você vai ver a parte que está conduzindo, ela tem 1,5 milímetro. Se você comparar com outro cabo. Então, isso aí, ó, é uma grande pegadinha que tem no mercado. E outra coisa também é a questão do cobre. As marcas conhecidas trabalham com 99,9% de cobre puro, chamado cobre puro, tá? 99,9%. Já marcas que não têm essa procedência, elas trabalham com um cobre com 95%, ou seja, existe uma liga, existe uma mistura, não é o cobre puro. Então essas marcas, elas também com certeza conduzem menos energia do que o outro. Então não compensa você estar investindo nesse tipo de condutor, tá?
Por isso, eu digo para vocês, quando vocês forem, digamos que vocês vão atuar de forma autônoma, quando vocês forem atender um cliente e o cliente fala, você tem como me acompanhar na loja para comprar os materiais? Vá e faça a conferência dos condutores, tá? Não é só um selinho do Inmetro que garante isso não. Você pode perceber, né, no rolo do cabo que vem o selinho do Inmetro lá, mas muitas empresas elas falsificam esse selo. Cabe ao Inmetro fiscalizar isso, mas cabe a você também olhar qual a qualidade do material que vocês estão levando. Ok? Parte teórica dos cabos, creio que esteja entendida. Agora eu tenho uma dica extra. Você sabe, você que é futuro eletricista, sabe a diferença entre os cabos que podem ser passados pelo solo dentro de eletroduto específico? Você passa qualquer tipo de cabo? Não podemos enterrar qualquer tipo de cabo não. Veja esse trecho da aula que eu separei sobre o assunto. Vamos lá, vem para outra mesa aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês a diferença de um cabo para ser utilizado no chão e um cabo que não pode ser utilizado no chão. Vamos lá. Ok, pessoal, então aqui eu tenho um exemplo do cabo mais comum que a gente tem. Esse aqui é um cabo com isolação de PVC e para 750 volts, tá? Então é o cabo mais comum que a gente tem, possui somente isolação. Segundo a norma, esse cabo que possui apenas isolação, ele não pode ser utilizado enterrado, dentro de eletroduto ou enterrado diretamente. Esse cabo aqui, ó, ele é apenas para usar dentro de eletrodutos embutidos na parede ou externos, tá? Então, enterrado não. Para a gente enterrar, tem que ser esse cabo aqui, ó. Olha a diferença dele, vou separar essas duas cores. Ambos são de 16 milímetros, vocês podem perceber aqui pela quantidade de cobre, tá vendo? Mas olha que esse aqui possui uma isolação e uma proteção, uma cobertura para a isolação. Então, esse cabo aqui, ó, é aquele conhecido como Centenax, né? Os cabos que acabam com Nax, eles têm isolação de 0,6 e proteção de 1 kV. Então esse cabo aqui, ó, ele sim pode ser utilizado no solo enterrado. Agora, as outras perguntas aí, né? Questão de durabilidade de um cabo desse. Olha o que a norma diz pra gente, põe um trechinho pra mim aí, Luca. A norma diz pra gente o seguinte, os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causadas por movimentos de terra, contato com corpos rígidos, choque de ferramentas em caso de escavações, bem como contra a umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo. Então essa primeira afirmação da norma já diz que os cabos têm que ter essa proteção aí contra esses efeitos. Essa primeira proteção sempre são eletrodutos, dutos próprios para colocar no chão aí, tá? Aí tem um outro item que eu destaquei, olha, como prevenção contra efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser instalados em terreno normal, pelo menos a 0,7 metros da superfície do solo. Essa profundidade deve ser aumentada para 1 metro na travessia de vias acessíveis a veículos, incluindo uma faixa adicional de 0,5 metros de largura de um lado e de outro dessas vias. Essas profundidades podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos, por exemplo, por eletrodutos, ou podem sem danos às influências externas presentes. Então, gente, a norma recomenda pra gente que devem ser instalados pelo menos a 0,7 metros, ou seja, 70 centímetros de fundura, como disse na inspeção. Então é muito importante vocês saberem disso também. Muita gente enterra cabo aí e não respeita esses detalhes, tá? E quando é travessias, né, de veículos, principalmente aí em estradas, né, a gente tem que colocar no mínimo a 1 metro. Outra observação, gente, é que fala no outro item assim, deve ser observado um afastamento mínimo de 0,20 centímetros entre duas linhas elétricas enterradas que venham a se cruzar. Então, se a gente tem duas linhas cruzando, né, deve ter 20 centímetros de afastamento de um duto para outro, né, por causa das interferências também. E se elas estiver também em paralelo uma com a outra, tem que ter 20 centímetros de diferença de uma linha elétrica da outra. Então, é bom vocês lerem esses itens aí da norma para tirarem as dúvidas, para tirarem suas conclusões. Então, cabo enterrado, sempre o cabo que tiver escrito Nax aí, acabando como Nax, ele tem isolação de 1 kV, é utilizado para esse tipo de serviço. Bom, então tá aí, se você for enterrar cabos, eles devem ter dupla isolação e respeitar as profundidades exigidas pela norma, tá bom? Agora eu quero aproveitar essa aula para trazer uma situação comum de obra. Você chega na casa do seu cliente e ele já comprou os cabos elétricos. Só que ao decapar esses cabos, você percebe que a parte isolante dele, ou seja, a capa dele, é mais grossa. E a parte de cobre, ou seja, a parte condutiva, é muito inferior ao normal. Tipo um cabo de 2,5, ele comparando com um cabo de 1,5, ele chega a ser mais fino que de 1,5. Isso é muito comum de acontecer, o cliente comprar um material de péssima qualidade, porque o que mais tem no mercado são cabos desbitolados, o famoso cabo pirata. E agora, como que você prova para o cliente que ele comprou o gato por lebre? Tem algumas dicas abaixo para te ajudar a falar isso com o cliente, confere aí.
Primeira dica que eu te dou na hora que você vai comprar um cabo para saber se esse cabo é bom. Dê preferências para marcas que já estão há um bom tempo no mercado aí e que prezam pelo selo de qualidade, o selo do Inmetro. Então essas marcas, elas obedecem uma norma de fabricação e, consequentemente, elas oferecem um produto de qualidade. Agora, uma outra dúvida, né? André, como é que eu sei que realmente tem 100 metros num rolo fechado, né? Primeiramente, a marca, se for uma marca respeitada, ela vai te entregar realmente 100 metros, né? Ela tá falando ali na embalagem, então tem que ter. Agora, um outro macetinho, dá uma olhada nessa embalagem aqui que eu separei de uma marca que eu já conheço, ó. Vem aqui, ó, massa líquida mínima. Repara nesse cantinho aqui, ó. Massa líquida mínima de 6 kg. Lembrando que esse rolo aqui, ó, ele é um rolo para cabo flexível de 6 mm com isolação de PVC até 750 volts, tá? Então, um rolo de 6 metros, ó, de 100 metros, cabo 6 mm, ele tem que ter em média 6 quilos. Agora, como é que eu sei que eu posso confiar nessa marca aqui, ó? Existem tabelas de vários fabricantes. Então, ó, eu vou colocar aqui agora várias tabelas. Olha a tabela de outro fabricante. Se a gente for lá olhar, olha aqui, ó, esse fabricante aqui, ó, também um cabo flexível de 750 volts. O cabo de 6 milímetros nele, tá falando aqui, ó, que o peso líquido para 100 metros é mais ou menos aqui, ó, 6,3 quilos. Então, aí a gente já viu que tem mais ou menos 6 quilos no rolo desse fabricante aqui, ó. Agora, olha esse outro aqui, outra tabela, troca pra mim aqui, ó. Cabo de 6 milímetros também, olha aqui o peso, ó, 64 quilos por quilômetro. Então, se a gente dividir esses 64 quilos por 1.000 metros, cada 100 metros tem 6,4 quilos. Então tá batendo aí, ó, de 6, 6,3, 6,4, vai depender da isolação, tá? A quantidade de cobre é a mesma quantidade. Outra tabela aqui também, ó, pra gente confirmar, de outro fabricante também que eu conheço há muito tempo. Olha aqui, ó, cabo de 6 milímetros, tá falando pra mim aqui, ó, que eu tenho o peso dele de 6,2 quilos, um rolo de 100 metros. Então, para vocês viram 3 tabelas diferentes aqui, de 3 fabricantes diferentes, que tem mais ou menos o mesmo peso. Então eu sempre dou a dica, observe na etiqueta, na embalagem do produto, se o peso está mais ou menos com as marcas que você já conhece, se você quiser trabalhar com uma marca nova aí. Pessoal, outra dica que eu dou também é a questão da seção nominal desses cabos, tá? Olha aqui, ó, essa aqui é a camada de isolação de um cabo de 2,5 mm dessas marcas que eu tô te falando aí. Já esse aqui, ó, é um cabo de 2,5 mm de outra marca, eu vou chamar essa marca aqui de Pirata. Então, ele vem com menos cobre e vem com isolação grande. A seção externa dele é igualzinha, os dois são iguais, a mesma seção. Só que a parte condutiva, que é o cobre mesmo, essa aqui é bem menor. Então, gente, dê preferências para essas marcas aí que eu tô falando mais uma vez. Bom, voltando aqui comigo então, fica ligado, logicamente, na qualidade do material que você vai instalar para o seu cliente. Converse com ele sempre e explique os riscos de usar material de baixa qualidade, materiais que não são normatizados, tá bom? Vimos nessa aula toda a parte técnica e teórica sobre os condutores de energia e vimos também a importância dos cabos elétricos de qualidade. Na próxima aula nós vamos colocar a mão na massa, iremos iniciar a passagem dos cabos do nosso projeto, nós montamos uma parede prática dentro do estúdio e eu vou dar várias dicas de passagem dos cabos ao mesmo tempo que a gente vai distribuindo os circuitos pela nossa instalação. Vai ser show de bola essa aula, tá bom? A apostila referente ao assunto da aula de hoje está fixada na descrição. Faça o download e aproveite ainda mais o nosso conteúdo técnico, tá? Rola para baixo e pega a nossa apostila aí. Se tiver mais alguma dúvida, chame o nosso suporte técnico através dos comentários que estão logo abaixo da aula também. Um grande abraço e até já!